Sim, irmãos, nosso Deus é maravilhoso. Amém? Aí está o irmão Alex, que está junto com o pastor Pedro Paulo. Eu gostaria de dar uma oportunidade para ele também. Amém? Ontem não teve essa oportunidade de cumprimentar a igreja, né? E hoje ele vai estar aí cumprimentando a igreja em nome de Jesus. Amém? Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Ontem, quem não estava aqui presente, meu nome é Alex e acompanho o pastor Pedro, né, há muitos anos. E tivemos alguns anos que eu estava morando fora. A gente não estava junto, mas sempre quando eu estou no Brasil, eu estou sempre com esse homem colado para cima e para baixo, aí, viajando, falando do amor de Deus. E hoje, especificamente, quando o pastor falou que ia dar uma oportunidade, eu pensei em falar do meu testemunho um pedacinho, contando rápido, mas Deus me trouxe a lembrança de uma outra mensagem. Eu queria compartilhar com os irmãos, onde está em Mateus 14, a partir do verso 22, do 22 ao 33, a passagem que fala quando Jesus anda sobre o mar. E essa passagem retrata especificamente a vida de um homem chamado Pedro, né? Não é o pastor Pedro, é o Pedro da Bíblia, mas é um homem de coragem, de fé, de estratégia igual a esse homem, um homem ousado. Então, muitas das vezes na nossa vida a gente quer alcançar o sobrenatural de Deus, o milagre, né? Os sonhos, mas não conseguimos dar passos de fé, não conseguimos alcançar porque não saímos da nossa zona de conforto. E nessa passagem, onde fala que Jesus aparece em meio a uma tempestade, Jesus aparece andando sobre o mar e os 12 discípulos apavorados, pensando que era fantasma no meio da tempestade, e apenas um se vira e reconhece a voz do mestre e fala: se for o Senhor, manda eu ir até o Senhor. E num momento de ousadia, porque o Pedro é um cara parecido mesmo com esse Pedrão aqui, é um cara ousado, um cara de atitude. Eu acredito que ele não desceu se pendurou no barco, ele deve ter saltado quando Jesus falava: então vem, Pedrão, vem. E ele saltou do barco e foi em direção a Jesus. Muitas pessoas, quando pregam essa palavra, enfatizam mais o afundado Pedro do que o próprio ato. Você imagina, no meio daquele barco, 12 homens, 12 marmanjos, pensando que era fantasma, com medo, e apenas um teve a coragem e teve a sensibilidade, em meio à tempestade, de ouvir a voz do mestre. Será que temos ouvido a voz do mestre em meio à tempestade? Esse é o primeiro ponto. Será que a tempestade tem impedido você de ouvir a voz do mestre? E depois o Pedro salta e vai andando de encontro ao mestre. E esse é o passo de fé, de ousadia. Por quê? Porque qual é o lugar mais seguro que tinha? Era onde? Era o barco. Se fosse eu e você que estivesse no barco, qual é o lugar que era mais seguro que a gente queria ficar? Onde era? No barco. Esse é o problema. O problema é que a gente não quer, a gente quer alcançar o sobrenatural de Deus, a gente quer alcançar as promessas de Deus, mas não queremos descer do barco, não queremos sair da nossa zona de conforto. Por quê? Tá bom assim. Muitos querem alcançar milagres, sonhos, mas não querem sair da zona de conforto, pastor. Querem ficar ali naquela mesmice, entra ano, sai ano, as mesmas coisas acontecendo, o mesmo resultado. Irmãos, queremos alcançar resultados diferentes? Está cansado do que a vida, o eco que a vida tem trazido para você? Comece a gritar coisa diferente. Porque resultados diferentes só acontecem com atitudes diferentes. Muitas das vezes a gente quer alcançar, já 2014 foi assim, 2015, 2016 entrando, e os mesmos problemas. A gente vê isso nas igrejas. As mesmas provações, as mesmas lutas, as mesmas situações. Por quê? Porque as atitudes durante o ano têm sido a mesma coisa, não mudou. E o que me deixa surpreendente nessa história, porque no final, quando acabou isso tudo, claro que o Pedro olha para a tempestade depois de ter andado, mas ele andou, olha para a tempestade e cai. Isso nos alerta também, porque quando a gente toma um passo de ousadia,
o vento, as circunstâncias, quando a gente toma um passo de fé, como está aqui na campanha, para a gente mover o milagre, né? Ver o milagre acontecer, quando a gente dá um passo de fé, a gente não pode olhar para as circunstâncias, porque muitos aqui vão dar um passo de fé, como o pastor está fazendo essa campanha, de dar aquilo que você nunca deu. Por quê? Você só alcança objetivos diferentes quando você faz coisas diferentes. Então, a partir de hoje, que você venha fazer, está cansado da sua situação financeira ser minguada, dá para Deus aquilo que você nunca deu. Está cansado de repente, ter um relacionamento com seu marido ou com a sua esposa, aquele relacionamento morto. Hoje chega em casa, dá um beijo nele ou nela, como você nunca deu. Está cansado do relacionamento com seu pai, com a sua mãe, dentro de casa, que às vezes você entra dentro de casa, parece estranho, parece um estranho dentro do seu próprio lar. Chega em casa e fala para o seu pai, para a sua mãe: eu te amo, como você nunca fez. Você vai ver que você vai começar a alcançar resultados diferentes. Mas o problema é que queremos resultados diferentes com atitudes iguais, e isso não acontece. O mais impressionante dessa história é porque eu imagino num culto de domingo ou num culto de uma quinta-feira igual essa na igreja primitiva, e eles contando, depois de anos, contando esse acontecimento. Olha, teve uma vez que a gente estava saindo do barco, teve uma tempestade, e de repente Jesus apareceu, ficamos todos com medo, mas levantou, saltou na água e foi andando de encontro a Jesus, e todos podiam estar ali, mas só que no meio daqueles todos que estavam na igreja, apenas um pôde levantar e falar assim: esse fui eu, esse que pulou fui eu. Tinham 12, mas apenas um falou: foi eu. O que eu quero dizer com isso? Chega, irmão, chega de contar a história do irmão do lado, falar: nele, na vida dele aconteceu, na vida de fulano aconteceu. Só conta testemunho dos outros, dele mesmo não conta nada. Chega de viver contando testemunho, bênção que acontece só na vida do irmão. Está no momento agora de você contar da sua vida, a sua história, fazer a diferença. Então que nessa noite você saia daqui com a sua vitória e dê passo de fé. Quando esse homem falou de propósito, a gente saiu lá de Cabo Frio. São quase 800 quilômetros. A gente não veio aqui para brincadeira, a gente não veio para passear. Quando o pastor ligou para o pastor Pedro, eu não conhecia o pastor Toninho, e agora conheci ele e a família dele. A gente já nos encontramos e parece que a gente se conhece há anos. Já nos amamos assim, de carinho de irmão. E quando o pastor falou comigo, que não estava aqui, eu estava de lua de mel, e eu decidi vir para cá para ajudar o pastor Pedro, porque quando a gente tá com a intenção de alcançar aquilo que nunca alcançamos, a gente também tem que fazer aquilo que a gente nunca fez. Então eu tomei esse passo com esse homem de Deus, e a gente aonde passa, onde ele faz esse tipo de passo de fé, Deus tem movido sobrenatural. Eu tenho visto coisas acontecer. Esse irmão testemunhou aqui, o que ele testemunhou na simplicidade dele, como Deus falou com ele. Eu já vi coisas ainda mais sobrenaturais. E eu tenho certeza que cada um que Deus usou esse homem aqui ontem vai contar esses testemunhos, porque se não viu, vai ver aquilo que ele falou, porque eu sou prova disso. Prova que eu conheço ele há uns 10 anos atrás, quando ele profetizou na minha vida: eu vejo um contrato de você aqui, rodando o mundo, e Deus fez isso na minha vida, porque eu decidi sair do barco, sair do comodismo e fazer primeiramente a vontade de Deus. Então hoje, graças a Deus, eu conheço quase 20 países rodando, jogando futebol e exaltando o nome de Deus através da minha vida, da minha profissão. Então eu quero ver isso na vida de vocês alcançando o sobrenatural. Dê esse passo de fé. Faça com ousadia. Não faça em aquela barganha com Deus: eu estou dando porque o Senhor vai dar, porque o Senhor não se agrada disso. Dê como passo de fé, de ousadia, e fala: eu quero um resultado diferente, então eu vou fazer diferente. Não é o valor, como o pastor falou, tem gente que pode dar 1.000, tem gente que pode dar 10, tem gente que pode dar R$1. Não é o valor, o ato da ousadia é que vai mover o sobrenatural. É você sair do barco. Faça aquilo que você nunca fez, e você vai alcançar resultados que você nunca teve. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.